Rede, sejam todos bem-vindos ao podcast Melhores Empresários. Olá, audiência do Litoral na Rede, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhores Empresários. Um podcast que nasceu com um único objetivo: reunir os maiores empresários, as melhores empresas e as melhores pessoas para inspirar você que está em casa, você que quer fazer uma mudança na sua carreira, fazer uma mudança na sua vida, para você se inspirar nessas pessoas que fazem parte do Melhores do Ano, desse projeto aí que visa o desenvolvimento econômico do nosso litoral norte. Hoje, um papo muito bacana com mulheres que são referências aqui na região, que são as melhores do ano, não só por terem empresas consolidadas, mas por serem pessoas de uma trajetória única. Hoje aqui conosco, então, duas convidadas e temos também uma novidade aqui na nossa bancada durante todo o programa. A nossa psico, a Aline, está conosco, então, hoje, desde o início do programa, porque vai ser um papo de mulher para mulher. Nós vamos falar sobre o protagonismo feminino, nós vamos falar de maternidade, de carreira, nós vamos falar de vida, de histórias que inspiram a você que está em casa. Mande um aviãozinho, convide os amigos, segue Litoral na Rede, segue a Agência Comunica, segue lá nos Melhores do Ano e acompanhe tudo que rola nesse programa que traz, além das melhores empresas, as melhores pessoas. Gostaria hoje de dedicar esse programa, iniciar esse programa, fazendo uma dedicação. Na semana passada, uma referência profissional para mim faleceu, Sônia Brúzios. Gostaria muito de dedicar esse programa a ela, que foi realmente um ícone da comunicação aqui no nosso litoral. Quem não conhece aqui da Sônia, então ela foi para mim realmente uma pessoa que me inspirou como profissional e como pessoa. Ela que fez eu conhecer, através dela, que eu tive o relacionamento com o Tiziano e com o Rafael do Litoral na Rede. Então esse programa é para ti, Sônia, para você que sempre me inspirou a ser uma profissional e uma mulher melhor. Vamos dar início, então, a esse nosso bate-papo hoje, Aline, com duas mulheres aqui da nossa região. Hoje nós estamos aqui com Bia Paz, Olinda Beatriz, para quem não sabe de batismo, está em Tramandaí há 25 anos. Há 25 anos que ela é referência em tornar as mulheres da nossa região mais belas, em despertar autoestima. A gente estava falando aqui nos bastidores que não é, Bia, só o teu trabalho, mas é um trabalho de terapia, né, Aline, de psicologia, que tu tá lá elevando realmente, nos tornando pessoas melhores. Assim, a gente entra uma pessoa lá no salão e sai realmente transformada, e não é só por fora, por dentro também. Seja bem-vinda, Bia. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir toda a tua trajetória de vida, que eu quero que tu conte, né? Ninguém melhor do que tu para contar aí para nossa audiência, para nossa qualificada audiência, a tua trajetória e a tua história aqui no nosso litoral. E também aqui comigo, ela, Ana Clara Verde Selva Cury Rodrigues, mãe de duas crianças lindas, esposa do Thiago, filha da nossa amada professora Adelair, minha prof na primeira série, coisa de pouquíssimo tempo atrás, tá, gente? Logo ali. Então, a Ana, que conhece o nosso litoral, ela é aqui da nossa região, mora em Tramandaí desde sempre, praticamente, né? Ana morava em Osório, aí vieram morar em Tramandaí, e ela hoje, que é referência na área dela. Gente, peço licença que eu vou colar aqui, tá? O currículo da Ana, porque assim, ó, ela tem mais de 16 anos de experiência na área, né? Mas ela é graduada em Pedagogia e Psicopedagogia, neuropsicopedagoga clínica e institucional. Então, ela atua na avaliação diagnóstica, intervenção educacional e atendimento clínico. Ela é especialista em Psicologia Educacional e Psicanálise, terapeuta ABA, Análise do Comportamento Aplicado na Educação Inclusiva, e é pedagoga sistêmica com formação pela Escola Sistêmica do Brasil, fundamentada pela filosofia de Bert Hellinger e Marianne Frank, junto às constelações familiares, que já falamos muito aqui, que é uma coisa fantástica, incrível esse universo das constelações. E ela hoje é coautora do livro Maternar, um assunto que todas nós aqui
dominamos, né? E cada um vai contar um pouquinho da sua história. Então, tive que ter ajuda, porque a Ana, uma mulher tão jovem, mas já com um currículo e com uma experiência gigantesca, e são duas mulheres que fazem a diferença aqui na nossa região, duas mulheres que incentivam outras mulheres e duas mulheres que inspiram. Então, você que está em casa, vai ser imperdível esse programa, junto com ela, claro, né? Que está sempre aqui mediando os nossos sentimentos, com uma palavra, com uma mão de apoio e sempre com essa expertise profissional que é a nossa psicóloga Aline. Aline, fala com a nossa audiência. Boa noite, Litoral na Rede. Boa noite, Tramandaí. Boa noite, Litoral na Rede. Que prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas, as melhores do ano e da vida, né, meninas? Da vida. Ouvindo a Bia ali, embora não seja terapeuta, mas é terapêutica, né? Sim. Mais do que nunca, o dia inteiro escutando histórias, sintomas, coisas da vida. Então, não é à toa, né? Que são alguns anos aí de prática, não só de estética, mas acho que acima de tudo de bem-estar do ser humano, né, Bia? Sim. Então, realmente, Fernanda, o programa de hoje promete. Promete. Tá de peso, hein? Programão. Então, vamos começar apresentando a nossa convidada Bia. Eu quero que ela conte, gente, ela tem uma trajetória, né, natural de Cachoeira do Sul. A Bia começou a empreender muito cedo, sempre tem uma veia empreendedora dentro dela ali, de família, e ninguém melhor para contar isso do que a própria Bia, que tá aqui, que vai inspirar você que tá em casa, com essa força de vontade, com todas essas versões que ela já teve ao longo dos anos aí, e que depois de 25 anos é sim a referência que a gente fala em salão de beleza, em moda, em estética, aqui, não só em Tramandaí, né, Ana? Na região. Então, seja bem-vinda, Bia. Ai, muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. E eu tô aqui escutando todo o currículo da Ana e pensando, nossa, eu aqui, né, pensei assim, bem rápido na minha vida e vendo o contraponto da minha história e da Ana. Que linda a tua história, Ana. E que bom que tu teve tantas oportunidades de se especializar na tua área. Então, a minha história, ela começa lá em Cachoeira do Sul. Eu sempre me emociono um pouco nessa Eu me emociono também. Conjunto. Então, eu sempre digo que eu já sou cabeleireira com 12 anos. Eu cortei o primeiro cabelo de uma coleguinha de escola, porque naquela época a gente tinha televisão. Aliás, eu nem televisão tinha, porque eu nasci em 70 e quando eu tinha uns 6 anos por aí, que a moda era o Silvio Santos, o Chacrinha, e nós não tinha televisão, então a gente ia assistir televisão numa vizinha. E eu achava, assim, lindas as mulheres. Eu acho que eu nasci para moda, porque eu sempre ficava analisando aquelas mulheres dançando. E eu gostava muito do cabelo da Vanusa, que tinha um cabelo, um Chanel, assim. E eu tinha uma coleguinha que era muito loirinha, e ela disse, ai, corta meu cabelo igual da Vanusa. Eu disse, eu corto, sim. E eu cortei o cabelo dela com 12 anos. Essa foi a minha primeira experiência com a tesoura. Aí, eu tenho uma família bem grande, né? Nós somos entre 11 irmãos, 12 comigo. E aí, não, 11 irmãos. Já estou botando mais. São 8 com a minha mãe e o meu pai teve num outro relacionamento 3. E os meus irmãos todos nasceram com o cabelinho super branquinho. E a gente sofria, hoje dito como bullying. Nós éramos chamados de alemãozinho, de branquelo, disso, de aquilo. E hoje eu fico olhando para trás, daí ele chegou um dia em casa e disse assim para mim, e eu tinha uma amiga da minha mãe que pintava o cabelo de preto igual ao teu, e eu via ela pintando o cabelo, sabe? Eu tinha uns 11 e ele uns 9. E ele chegou para mim e disse assim, eu não aguento mais ser chamado de alemãozinho, eu quero ser moreno. Eu disse, vamos te deixar moreno, então. Levei ele pro banheiro e pintei o cabelo dele de preto. Ali começou a E ali começou. Daí, o meu pai e a minha mãe sempre foram muito legais, assim, né? Chegaram em casa assim, quem é esse moreninho? Levaram tudo numa boa. Aí depois, daí ele começou jogava bola e aquela tinta escorria. E ele foi ficando todo vermelho, cabelo tipo Silvio Santos, sabe? Resumindo, daí a gente raspou a cabeça dele e ele ficou loiro de novo. Mas enfim, o que eu quero dizer assim, ó, que eu acho realmente que eu posso inspirar muitas, mas muitas, Olindas
porque É uma história emocionante. A gente que conhece a Bia, a gente sabe que ela olhando para trás, fazendo essa retrospectiva assim da vida, é muito emocionante. E depois ela nem começou ainda a contar, mas tem toda uma parte da trajetória como mãe solo, com duas crianças e dois adultos hoje, assim, que é, se eu conseguir, eu sempre falo para ela pessoalmente, e falo agora aqui em público, se eu conseguir devia ter passar para o trazido meu lenço. filho, vamos providenciar um lencinho. Se eu passar para o meu filho 30% do que a Bia passou para os filhos dela, de caráter, honestidade, de trabalho, de batalhar, eu já venci na vida, Bia. Imagina ela. Ai, muito obrigada. Eu, Então, assim, ó, quando eu tinha uns 14 anos, a gente tinha uma vida humilde e tudo que eu sei, assim, eu acredito que vem muito da minha mãe. Porque a minha mãe, ela fazia tricô, crochê. E hoje uma das coisas que eu mais ganho dinheiro é o mega hair, que um dos pontos vem lá do crochê da minha mãe, entendeu? Então eu fico assim pensando, ela fazia crochê e tricô e a gente vendia. E eu dizia que era empresária quando eu chegava nas casas para vender. As pessoas perguntavam o que que. Ah, isso aqui eu trouxe de São Paulo. E eu falava que a gente. E carregava uma maleta, eu e meu irmão, então a gente se achava empresário já, com 12 anos. Então eu parei de estudar com 12 anos. para Na empreender. quinta série, naquela época, as coisas eram bem diferentes de hoje em dia. Não tinha essa coisa de que criança não podia trabalhar. Eu sei que tem um lado bem ruim disso, mas tem um lado que foi muito bom para mim, sabe? Porque com 12 anos eu cheguei em casa e falei assim para minha mãe: é uma coisa meio, eu não quero que ninguém se espelhe nessa parte. Porque eu cheguei para minha mãe e disse assim: eu não quero mais estudar porque eu quero ganhar dinheiro para ajudar em casa. E ela também, né, nas limitações, achou que ok. Mas era um costume da É, época, era a cultura daquela sim, época que a gente precisava prover o básico, que era o quê? Alimentação, vestuário. exatamente. Então não era opção, né? Tu via o trabalho que a tua família passava e me sinto apta a ganhar dinheiro para ajudar. E E eu tá me tudo sentia mesmo, eu certo. achava assim, ó, quando eu ia para a escola, eu pensava assim, meu, eu tô aqui, eu não tô ganhando nada. É aquilo que eu te falei, da gente não se permitir ficar um turno sem trabalhar. Exatamente. Então, naquela época eu já era assim, Já eu sou tinha meio isso, né? inquieta. Bia, nunca usei na minha profissão a fórmula de Bhaskara para nada nessa vida. Vão me desculpar os matemáticos. Daí, Te entendo. aí tá, daí naquela época a gente tinha carteira assinada com 12 anos, por incrível que pareça. Eu fui trabalhar na época no mercado que hoje era o nacional, que era o Real. Acho que vocês nenhuma nasceu nessa época. Lá em Novo Hamburgo. Lá o O real. real era uma coisa real, assim, eu Literalmente. achava que eu era gerente do real. E eu empacotava sacolas, mas eu achei tão maravilhoso eles me contratar que eu me senti assim. Eu chegava em casa, no meu primeiro salário, eu levei presente para todos os irmãos, eu me sentia assim, nossa, como eu sou importante, né? Tá trabalhando com carteira assinada e coisa e tal. Aí, nesse meio tempo, eu saí desse mercado e nós voltamos para Cachoeira. E quando eu fui para Cachoeira, eu conheci o pai dos meus filhos. Eu tinha 16 anos e ele 29. E foi assim um conto de fadas, eu me apaixonei por ele, sabe? E o meu pai sempre foi assim, tá namorando, tá sério, tem que casar. Então eu não sei se isso também, eu acho que tudo é um destino. Daí o pai chegou e disse: Olha, tá na hora disso aí, tá ficando sério, eu acho que tá na hora de vocês casar. E a gente casou e eu logo fiquei grávida da minha filha Franciele. E um dia eu tava olhando o jornal da cidade, tava escrito lá, curso de cabeleireiro pelo Senac. Eu tinha 16 anos. E eu, olha aí, eu vou fazer esse curso. E na época não era exigido ensino fundamental, nem ensino fundamental, bastava tu querer ser cabeleireiro. E eu fui e fiz o curso, era um ano de curso, era aquele curso bem beabá mesmo, que hoje em dia eu nem sei se ainda tem, que eu acho que seria super importante os cabeleireiros ter, que é a gente aprender a fazer tudo. E depois tu filtrava o que gostava, né? E eu fui e fiz curso de tudo. E fui e me destaquei e a cabeleireira que dava curso me convidou para trabalhar no salão dela. Daí eu fui trabalhar no salão dela, com a Franciele na minha barriga, crescendo, e eu trabalhando. Aí, com 19 anos, eu já tinha a Franciele e o Gabriel. E eu montei um salãozinho na minha casa. Meu primeiro salão, até essa semana, quem for no meu Instagram tem lá um post que eu montei, que eu postei lá um carrossel
do meu primeiro salão, a minha filha se olhando no espelho com o vestido que eu fiz de tricô para ela, e ela se olhando num salão todo feito com caixinha de tomate, porque eu não tinha dinheiro para nada. Então, eu fiz um salão que eu ganhava muito dinheiro com 19 anos. Eu cortava cabelo da manhã à noite, eu sustentava a casa, porque meu ex-marido estava desempregado, eu sustentava os filhos, eu sustentava tudo. Até que um dia eu resolvi que meu casamento não estava legal, me separei e vim para Novo Hamburgo. Aí a minha trajetória em Novo Hamburgo, nossa, daí chegou aquela Olinda, porque daí meu nome era Olinda. Cheguei num salão mais chique de Novo Hamburgo, com a maior cara de pau do mundo, uma lemoazinha de Chanelzinho, assim, sem saber, não é nem a metade do que eu converso hoje, porque eu era super tímida do interior. E o dono do salão disse assim, não, eu gostei de ti, tu vai ficar aqui, nem que tu fique de bebelô. Porque realmente eu sempre fui bonitinha e bem arrumadinha, e eu não parecia a idade que tinha, parecia que eu tinha menos ainda, eu tinha 22 anos nessa época. E ele me pegou pra pupila, sabe, dele. E Olha eu ficava só na volta, ele era o top. Eu agradeço até hoje pela essa oportunidade, que é o Luiz, ele já morreu, mas ele era o ícone Conheci de ele. Novo Hamburgo. Morei em Novo Hamburgo, nossa. Ele era, eu trabalhei com ele, referência. Nossa. Então ali foi uma escola com ele, e daí ele me abriu portas, porque daí eu comecei a fazer cursos, e aí eu tinha 25 anos, mais ou menos, e eu precisava ganhar mais dinheiro, porque eu tinha 2 filhos, vocês não têm ideia do que é ter 2 filhos, e não ter ninguém para dar 1 litro de leite, sabe? E eu fui no Senac de Novo Hamburgo, pedi para dar aula, e eles me pegaram com 25 anos, sem ensino fundamental, só com o que eu sabia trabalhar. E eu trabalhava de noite e de dia no salão, e de noite eu dava aula no Senac. Então a minha vida foi sempre assim, muito trabalho, mas também muito assim, ó, eu nunca me vitimizei, sabe? Eu sempre quis lá para cima, eu tinha cursos caríssimos, eu deixava de comprar qualquer coisa para fazer os cursos, para pegar a viagem, para vir para São Paulo, para pegar avião. As pessoas diziam, mas como é que tu vai? Eu vou. Então, toda essa minha trajetória de 38 anos é de muito estudo, muito. Até que daí eu conheci o meu. Eu tô falando demais? Não, não. Eu conheci. É uma visionária. Eu tô uma contando visionária. resumido a Não, minha isso vida. aqui, esse podcast é para isso mesmo. Porque eu quero realmente incentivar quem saiu de uma coisa muito, muito. Porque eu não sou rica, eu não tenho um monte de bens, mas eu sou bem rica. Porque eu consegui dar faculdade para meus filhos, eu tenho onde morar, eu tenho meu salão bem bonito agora, com tudo que eu queria, bem. Todo sob medida, com madeira de verdade, não é com caixinha de tomate, entendeu? Eu faço as minhas viagens, eu vou fazer curso, então eu acho que eu sou rica mesmo. Não, Bia, tu é rica do que o dinheiro não pode comprar, sabe do que é? As pessoas vão lá, voltam, indicam, as pessoas falam o teu nome como referência. Isso dinheiro nenhum compra, toda essa tua trajetória. Mas assim, porque a Bia começou, né, gurias, sendo uma visionária, porque ela poderia, com a humildade que ela tinha, com a pouca idade e com o pouco conhecimento e estudo, chegar, não, eu não vou ir no salão mais top, eu vou num salãozinho simples, porque eu tô começando. Não, ela disse, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, eu vou no mais top, o não a gente já tem, né? O não já se tem. Eu vou chegar lá e vou bater na porta, e a porta foi aberta. Então, assim, porque tu teve a iniciativa. Então, é isso que a gente quer também passar para as pessoas. Porque hoje aqui, eu não canso, a Aline que acompanha todos os nossos programas, eu não canso de repetir que todo mundo que está em casa pensa, é fácil. Nossa, eles estão ali porque herdaram alguma coisa, né? Ou porque, nossa, estudaram, tiveram oportunidade. Gente, não foi fácil. Mesmo a gente, né, Ana, que é de uma outra geração da Bia, eu sou outra e a Ana ainda uma inferior à minha. Tem outras dificuldades, né? Nada cai do céu, assim, pra ti. E hoje, pra gente se manter como referência, é ainda mais complicado. Porque a gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre se dedicando. Então, falávamos antes ali de um assunto que a gente vai trazer, que é do estresse, esse cansaço, do burnout mesmo no ambiente de trabalho, que eu vivo hoje. As meninas da Bia já conseguiu, graças a Deus, já superou essa fase. Então, são coisas que a gente vai trazendo para vocês verem que é a vida real. E nada melhor que essa tua trajetória. Tá, Bia, mas aí me conta, como é que tu chegou em Tramandaí? Porque antes disso, teve uma passagem por Balneário Camboriú. Pois é, daí então, mais ou menos, quando eu tinha uns 27 anos, eu conheci o meu segundo companheiro, que ele era cabeleireiro também. E aí,
Eu tava num salão, tava tudo ótimo, tudo, mas eu queria morar em São Leopoldo porque ficava mais perto da minha irmã. E tinha um salão precisando de cabeleireiro. Daí eu fui lá, ele fez entrevista comigo e eu fiquei trabalhando com ele. E nós nos envolvemos e acabamos casando. Aí ele vendeu o salão que ele tinha em São Leopoldo e nós fomos embora para Balneário Camboriú. E lá a gente teve 3 salões, foi muito legal, muito bom mesmo. Só que daí a gente veio a se separar e eu tenho uma irmã que mora em Tramandaí, a Isabel. Ela já morava aqui. E eu pensei, eu vou embora, mas eu não quero ir para Cachoeira e nem para a região metropolitana, porque eu tinha 2 adolescentes. O Gabriel tava, a Fran tava com uns 13, eu acho, e o Gabriel com 12, eu acho, quando a gente veio para Tramandaí, não me lembro muito bem, mas eu acho que é mais ou menos. Aí eu resolvi vir para Tramandaí. Quando eu cheguei em Tramandaí, a Maria da Estética Corpo, ela tinha uma estética espetacular. E ela abriu as portas de Tramandaí para mim. Eu agradeço ela também, um beijão para ela. E aí ela me abriu as portas, eu fui para lá e comecei a trabalhar aqui. E eu acredito que eu tenho uma mistura de tudo. Eu tenho uma mistura de ser, assim, essa pessoa audaciosa, que não tem medo, e tenho também muita sorte, sabe? Porque as pessoas que foram a ser atendida comigo, elas me acompanham até hoje. Então são 25 anos, assim, ó, claro que tem gente que passou pelo salão, ou que foi atendida por mim e por algum motivo não vai mais, mas isso tudo faz parte do jogo, né? O importante é que o que eu vejo, assim, na minha trajetória, é que eu tenho muitas clientes fiéis, e não são só de Tramandaí, são de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, do exterior, tem gente que vem do exterior e espera para fazer cabelo comigo, porque tem medo de fazer lá, que já estragaram lá, sabe? Então, quando eu cheguei em Tramandaí, eu trabalhei ali. Depois, eu fui trabalhar na Galeria do Comércio com a minha irmã. Mas aí, assim, ó, gente, eu fui uma pessoa muito persistente para ficar em Tramandaí, porque não foi fácil. Quando eu fui trabalhar com a minha irmã, eu tive muita dificuldade, porque eu tinha muito gasto com as crianças e com aluguel, eu não tinha ajuda de nada, eu estava sozinha de novo, só eu e eles. E daí eu fui no Senac. Eu pensei, bom, eu já dei aula, eu tô 1000 vezes melhor do que eu era quando eu tinha 25 anos, então eu vou lá tentar ganhar um salário Dinheiro fixo. extra, né? Gurias, aquele dia foi assim, um divisor de águas na minha vida. Porque daí eu cheguei no Senac, me apresentei, disse que eu era cabeleireira há um bom tempo e que eu já tinha sido colaboradora do Senac e que eu queria ser professora. E assim, ó, eu entendo tudo isso, tá corretíssimo, eu não quero dizer que isso tá errado, mas eu fui fazer a entrevista e a diretora me pediu meu currículo. E eu dei o meu currículo, eu toda, né? Como a gente é inocente, mas é porque, assim, eu nem imaginei isso. Quando eu dei meu currículo, ela disse, tá, mas tu tem a 5ª série? Eu disse, sim, eu não estudei, tu sabe que a nossa geração, e é verdade, isso é uma coisa muito assim, ó, se tu pegar cabeleireiros com mais de 50 anos, eles não têm estudo, entendeu? Eles não estudaram, porque o cabeleireiro era uma profissão assim, ó, não, a pessoa não deu pra nada, ela vai ser cabeleireira. Era assim, infelizmente era. Só que isso é uma coisa muito errônea, porque a gente tem que estudar muito. A gente estuda muito de verdade, sabe? Aí, quando ela me disse isso, eu só disse assim, mas olha, como eu fui ingênua, falei, me desculpa, é verdade, como é que uma educadora não vai ter o mínimo que é o ensino médio? Desculpa, pedi licença para ela e fui embora. Só que eu fui embora chorando, do Senac até em casa. Nessa época, a Fran, eu acho que já tinha uns 17 anos. Eu cheguei em casa em prantos, porque eu fiquei tão assim, sabe? Eu disse, puta que pariu. Desculpa o nome. Aí eu disse, à noite. Fran, olha só, minha filha. Olha o que aconteceu comigo. Daí ela falou assim, mãe, olha só, vai estudar, né? Eu tava com 40 anos, tu vai voltar a estudar. E eu, mas eu não vou aprender, guria, eu não sei nada, eu não me lembro de nada. E daí eu voltei. Na época tinha aquela escola particular ali de Tinha um segundo... supletivo, né? Como é que era o nome daquela escola? Caminho. O Caminho. Eu fui pro Caminho. Eu estudei no Caminho, eu agradeço tantas professoras que tiveram tanta paciência comigo. Mas eu era a aluna mais, assim, dedicada. Porque realmente eu queria fazer, aquilo era uma questão de honra, sabe? Porque eu queria fazer um vestibular ainda, passar no vestibular para fazer uma faculdade, porque eu pensei assim, não, eu não acredito que eu
fiz tudo isso na minha vida e daí vou ser barrada por causa do segundo grau, né? Que na época eu chamava de segundo grau. Gente, eu sou PhD em maternidade, sou PhD em pessoas. Mas aí eu não tenho, Viu? mas é importante. Sabe por que que é importante? Depois tudo isso eu vim assim, e agora com o meu esposo, Cadinho, eu vejo. É lindo ser culto, é lindo ser como ele é, que ele estudou um monte, que ele teve a oportunidade que eu não tive, e eu aprendo com ele também. E aí eu fui e fiz o segundo grau, e eu disse, o dia que eu terminar isso aqui, eu vou fazer um vestibular. Aí abriu na Ubra, em Canoas, faculdade de cabeleireiro. Sabe o que aconteceu? Não teve cório para fazer a faculdade, porque não existe cabeleireiros com a minha idade que tem dinheiro para pagar uma faculdade que tenha segundo grau. Sim. Então a minha turma não fechou. Mas aí depois eu fiz vestibular para estética, mas depois eu pensei assim, eu não preciso disso, sabe? Só que daí agora eu já tenho 4 módulos dessa academia, que é a Pivot Point, que tu só estuda nela se tu tem ensino médio, porque tu tem que entender de simetria, de ângulo, de grau, de tudo para tu fazer esse tipo de faculdade que são internacionais. E aí eu comecei a estudar mais ainda, e foi assim, eu agradeço muito a minha filha Franciele, porque foram madrugadas chorando, e ela me ensinando, e não entrava na minha cabeça, porque é muito difícil. É difícil. Eu fico vendo as criancinhas, o meu neto agora com 6 aninhos na primeira série, e eu fico me enxergando nele com 40. Porque foi super difícil. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, vale tanto a pena. Tanto eu olhar agora e ver que foi assim um caminho muito lento para conquistar um pouco, sabe? Para conquistar a dignidade, para ter pessoas que trabalham comigo que ganham dignamente um salário legal, entendeu? Que não ninguém é explorado. O que eu passei em alguns salões, eu quis mudar no meu. Eu tenho uma equipe bem pequenininha, mas elas estão sempre felizes trabalhando porque elas ganham bem. Elas estão conseguindo ter a casinha delas, conseguem se vestir bem, comer bem e jantar fora. E elas não são aquela coisa que eu via nos salões, sabe? Que é o dono do salão aqui e os empregados lá embaixo, assim. Eu acho que isso não funciona mais. Que o empreendedor que não vê isso, ele não vai para frente. Porque se tu tiver pessoas trabalhando contigo que não tão legal, a tua empresa também não vai estar legal. Não vai estar. E não é nem legal pra gente como pessoa, principalmente pra mim, que vim muito de baixo, ver que eu tô tendo uma vida legal e que a pessoa que é a que me ajuda diariamente não ganhar nem o mínimo para viver, entendeu? Exatamente. Ela tem que ter um salário digno. Então, tudo isso, se eu puder ser inspiração para alguém, tomara que eu seja. E eu digo o seguinte, assim, ó, que a gente, para dar certo como empreendedor, porque não é fácil ser empreendedor. Ser empreendedor não é assim, tu pegar e dizer assim, ah, tá, eu vou abrir meu salãozinho e vou atender, mas não é assim, entendeu? Tu tem que ter uma constância, tu tem que ter uma constância de produtos, tu tem que ter uma constância em tudo. Se tu não tiver, tu vai estar sempre pagando boleto e não vai ter dinheiro para fazer um curso, para reinvestir na tua carreira, para pegar um avião e ir a São Paulo e ir para outro país para fazer um curso, ou até para tu viajar e arejar a cabeça e ver coisas bonitas, porque nós que trabalhamos com a beleza, nós trabalhamos com a arte, entendeu? A gente não tá ali fazendo... Quando eu tô cortando um cabelo, eu tô fazendo a minha arte. Mas a minha arte, ela tem que ter inspiração. Se eu não tiver inspiração, se eu viver numa coisa muito pobre, a minha arte vai ser pobre. Então, para eu poder ter investido na minha carreira, eu sempre fiz tudo muito correto. Muito correto. Os meus fornecedores são em primeiro lugar. As pessoas que trabalham comigo são antes do fornecedor, se for possível. Eu nunca trago salário, eu nunca faço as pessoas esperarem ou tipo, mudo de tática, de produto. Quando eu fui agora fazer um curso de Mega Hair, que até coça a minha cabeça, porque eu perdi uns 70 mil reais. Por que eu perdi 70 mil reais? Porque eu fui tentar pegar uma técnica que era para ser a bambambam. Quando eu pus em prática, foi horrível. E as minhas clientes começaram a voltar com os cabelos caindo e coisa e tal. E eu tive que dar cabelo para elas. Só que quando vocês ouvem falar em Mega Hair, ele tá quase
o preço do ouro. Então, eu perdi uns 70 mil em trabalho e mais toda a minha ida para Goiânia. Avião, quando a gente faz, eu quero deixar bem claro quando as pessoas vão fazer orçamento, quando a gente faz uma viagem para fazer um curso, ela engloba dias sem trabalhar, passagem de avião, alimentação, o curso em si, todo aquele dia que tu passa lá, que tu fica aí, assim, são 12, 14 horas de curso, tá? Os meus preços, eles são de 30% a 40% menor dos cabeleireiros que têm a minha capacidade. Por que eu não posso usar esses parâmetros aqui em Tramandaí? Porque eu também tenho consciência que a gente está numa cidade que o poder aquisitivo é um pouco menor e que eu tenho uma clientela seletiva que eu entendo também que é a clientela que pode pagar por esse serviço, que entende o que é luxo, o que é um trabalho especializado, entendeu? Exatamente. E eu entendo quem não possa, eu entendo tudo porque eu sei os valores. Quando eu faço um valor de um trabalho, é um valor, entendeu? É o valor Não que é ele preço, tem. né, Não Bia? é preço, porque as pessoas tem confundem o diferença. preço com o valor. Esse valor, ele tem muita coisa agregada, muita coisa. A experiência de ser atendida quase que exclusivamente, porque a Fernanda sabe que ela frequenta lá. Quando eu tô com uma pessoa na minha cadeira, eu não converso com outra, entendeu? Eu atendo ela. Então, tudo isso tem um porquê. Porque às vezes a gente tem uma fama, sabe, que meio que não é a real. A fama de, eu não vou lá na Bia, Deus livre, é muito caro, não sei o quê. Mas aí tem que ver o porquê que é. Dá uma olhada no meu currículo que eu vou começar também, porque a gente não se vende. Exatamente. E porque também tem uma coisa que a gente não faz muito como profissional, a gente não se vende muito, porque às vezes a gente fica achando que está se achando, né? E às vezes é preciso se vender. É preciso botar o teu currículo lá, é preciso dizer que tu fez aquele curso com aquele profissional e da onde aquele profissional trouxe todo aquele aprendizado para ti. A bagagem que ele trouxe, ele vai te cobrar. Não vai ser de graça. Exatamente. Porque se eu estou fazendo um curso com a Pivot Point, que é a Academia Internacional, que é baseada no arquiteto, em todas a arquitetura do mundo, ela está me trazendo uma coisa pronta para eu entregar para o meu cliente. Então, eu estou trazendo uma coisa cara. Claro que sim. Tu está trazendo uma experiência, de né? 38 anos, porque não fico um ano sem fazer no mínimo 2 a 3 viagens, que daí você já sabe, nós moramos no Rio Grande do Sul, em Tramandaí, que eu tenho que ir para Porto Alegre 100 km, 100 km eu tenho que pegar um avião, de lá eu tenho que pegar um Uber para ir pro hotel, e ir para cá, ir pro curso. Gente, é bastante dinheiro, só quero dizer isso pra vocês. É uma mulher inspiração, né, Ana? E muito falante, o meu marido disse assim, cuida, respira, cuida pra não atravessar a conversa dos outros. Mas hoje, pra você que tá em casa assistindo hoje, é isso aqui, tá? É só mulher e é muita mulher com história boa. E eu tenho plena certeza que a Ana foi uma pessoa que desde pequena acompanha a Bia, que a gente mora aqui em Tramandaí, e que também se inspirou nela. Mas hoje eu quero dizer pra Ana, assim, que a gente que acompanhou ela criança, né, Bia? Que é uma satisfação, é um orgulho, é um prazer muito grande estar te recebendo aqui, pela mulher que tu se tornaste, mas também pela excelente profissional e agora uma empreendedora. E aí eu quero que tu conte isso para nossa audiência, para quem tá em casa, desses desafios, assim como a Bia estava relatando, é muito difícil ser empreendedora no nosso país, ainda mais aqui na nossa região, no nosso litoral. A gente está crescendo, a gente está desenvolvendo, tem inúmeras possibilidades, portas que estão se abrindo aqui para nossa região, mas ainda é muito difícil, né? E aí, Ana, como é que veio assim essa experiência de 16 anos como prof? Ana foi prof, Ana pedagoga, psicopedagoga, e agora esse ano então veio aí com um novo desafio na tua vida profissional, que é essa clínica que eu acho, hein, Bia e Aline, que ela veio com esse desafio depois da maternidade. Mas vamos escutá-la. Conta um pouquinho para nós da tua trajetória, tão poucos anos de vida ainda, Bia, mas com uma história já muito longa. Quando a Ana começou a falar todo o currículo dela, né? E que lindo, parabéns. Porque assim, ó, tu também poderia pensar assim, eu casei com o Thiago, agora eu vou ter meus filhinhos e vou ficar cuidando só deles e não vou estudar, mas não. Por quê? Porque eu acho que a mulher, ela quer isso também. Ela tem a necessidade de
de Da fazer, presença. de nós nos De sermos ser assim, nós mesmos, nós né? mesmos. Protagonista. Ah, Quero Bia, ouvir tudo de ti. ela é filha da prof. dela, ela não nasceu para ficar na aba de marido. Boa noite, gurias. Boa noite, Fê, Aline, Bia. Tô muito feliz em estar aqui com vocês, emocionada também de escutar a Bia. É uma história de vida tão linda que tenho certeza que todas nós Nos nos inspirou. inspiramos, né? Obrigada. Obrigada por estarmos juntos hoje. Obrigada, Fê, pelo carinho de sempre. Tua fala sempre tão carinhosa, sempre tão amorosa, né? Eu comecei, acho que no meio da educação, fazendo parte do todo da minha mãe, né? Aonde ela frequentava e frequentava junto. Eu sou a terceira filha de 2 outros irmãos mais velhos, João César, Maria Cecília. E eu sou a caçula, né? Mas nem por isso fui. E as histórias nos emocionam, né? As caixinhas da gente Vai se São- abrindo. são abertas. A vida da gente sempre foi de muita batalha, do estudo. A minha mãe sempre cobrou muito. Todos nós temos uma veia lá em casa voltada para a educação. Talvez pela experiência de vida, pode ser que sim, mas talvez pelo dom, né? Algumas questões vêm conosco que o estudo não compra. Talvez a missão de vida, talvez o propósito. E isso, com o passar dos anos, a gente vai se conhecendo com a maturidade, com as pessoas que a gente convive. Porque, por mais que hoje eu seja mais jovem, talvez de todas vocês aqui, cada uma de vocês inspira. Sim. Eu sempre fui uma pessoa que me inspirei muito em quem eu convivia, nos profissionais, nos quais eu queria me ser um pouquinho mais, trazer um pouquinho da história deles para mim. Então, talvez tão jovem tenha me destacado. Eu comecei com 19 anos na área da educação, mas comecei a trabalhar com 16. Eu entrei, na verdade, com 15 anos na Caixa Federal. Comecei muito nova, eu tinha 14 para 15 anos, fiz 15 anos ali dentro, praticamente. Então, um pouquinho da minha trajetória foi moldada ali dentro, onde eu conheci bons profissionais que me deram a base de como atender, de como ser gentil. E eu acho que uma base de vida fora do ambiente familiar, né? O convívio com o outro nos possibilita isso. O crescimento não só pessoal, mas também o profissional que está sendo moldado, querendo ou não, era uma criança, um adolescente em formação. Tantas amigas depois foram entrando junto, foi se formando um time legal. Dali eu tive que estudar de noite, então aquele ambiente já era diferente, não era mais o ambiente de estudar de manhã, mas se fez necessário, né? Ali eu acho que eu amadureci muito as imperfeições da vida, né? Nenhuma família é perfeita. Talvez a gente idealize algo sempre melhor, mas nem sempre é o que acontece. Então, ali vão se criando alguns cabos, né? E eu sempre me emociono quando eu falo sobre isso. Sempre. Eu também. Porque olhar para trás e ver hoje quem eu sou. Hoje eu tenho 35 anos, tenho uma família consolidada e todos, graças a Deus, com saúde. Acho que esse é o principal, né? Tive oportunidade de estudo, mas meu estudo só ocorreu comigo trabalhando. Então, na minha família também nada veio de presente, nada veio de bandeja. Sempre buscamos o melhor. Escolas públicas, né, Ana? Sempre fomos de escolas E públicas. continuamos tentando proporcionar o melhor. Talvez hoje, um pouco mais de condição, a gente tenta proporcionar o melhor para os nossos, né? Exatamente. Não porque seja inferior à pública, e não acho que seja. É tão bom quanto.
existem profissionais tão bons Quanto? quanto, né? Então, acho que não é esse o Não, parâmetro, eu sempre falei né? de escola pública. A gente foi criada em escola pública, porque em É. Tramandaí, na nossa época, não tinha escola particular, estava iniciando. Mas eu sempre falo, desde quando o Heitor nasceu, em não colocá-lo na rede pública e sim na privada, por quê? Porque a gente que estudou e teve um pouco mais de condições, tem que deixar aquelas vagas tão necessárias Isso para quem mesmo. precisa. Eu Porque a também gente sabe acho que bom. hoje o sistema falha em algumas coisas na É educação. difícil de achar, Então é de difícil. conseguir. Exato. E tanto a escola da educação infantil como a escola regular ainda faltam vagas. A gente vê aquelas mães que ficam na fila horas e horas para conseguir, né, a Ana, que é da educação, a Aline trabalha com isso também, para conseguir uma vaga na escola. E a gente que pode, que tem condições, então, porque os professores às vezes são os mesmos, eles ficam um Com turno na escola, Exatamente. né, Com do município, outro certeza. turno na escola particular, não é essa a questão, mas é a questão de oportunizar para quem não tem tantas condições aquela vaga, Legal. sabe? né? Então, o meu pensamento sempre foi esse. O meu pai fundou uma creche que fica na esquina da casa dele, e eu sempre dizia assim, quando eu tiver filho, vai estudar na creche João da Praia, que chamavam, né? Na Centro Lagoa ali, que hoje tem até outro nome, Criança Feliz, eu acho. E eu sempre dizia, o Heitor vai estudar ali, vai estudar ali. Aí quando ele nasceu, eu fui lá. Mas, gente, era assim, tinha 50 tinha, crianças na espera. É. E eu podia, com o meu É, trabalho, pagar, sim. né? Então, E essa tá tudo certo. tá tudo vamos- bem. Vamos ir nos possibilitando, né? Exatamente. Melhorar, Claro. sempre proporcionar o Isso melhor. aí. E eu acho que isso eu trouxe para hoje a minha família, que eu tenho constituída. Sou casada com o Thiago, tenho 2 filhos. Quando eu descobri que eu não poderia ser mãe, eu acho que isso foi um baque muito Tu grande teve isso. na minha vida. E aí, nesse momento, eu decidi, é a educação que realmente... eu sou uma pessoa que me emociona muito fácil. Que Muito amor, fácil. tu é linda. Eu adoro gente assim. Porque Isso aí coração. é o verdadeiro. E hoje, atendendo muitas vezes algumas famílias que chegam para mim, eu digo, eu entendo perfeitamente, mas perfeitamente no sentido de me colocar no lugar do outro. Sim. Porque quando eu comecei a namorar o Thiago, tinha 19 anos. Foi quando realmente, de fato, eu comecei a exercer a profissão na área da educação. E ali eu descobri que eu não poderia ter filhos. E eu acho que aquele amor, talvez pelas crianças, talvez por querer, o desejo, Família. eu sempre lidei com cada uma das crianças com um carinho, não que elas fossem minhas de maneira nenhuma, mas de um carinho que elas fossem realmente vistas. Então, todas, eu acho que não tem uma mãe que hoje eu encontro, porque hoje, por ter começado tão cedo, tem muitos ex-alunos que já têm filhos, que me encontram na rua. Eu tinha 19, eles praticamente se formando no ensino médio. Hoje, próximo da Constituição, de ter constituído a sua família já. E eu acho isso tão bonito, encontrar eles e ver toda a história que A eles família deles conseguiram. agora. Exatamente. Constituir família, ter a sua profissão, estar se encaminhando para ter uma profissão, já estar no mercado de trabalho. Eu acho que isso é tão gratificante. Saber que tu contribuiu para aquilo ali. ó. Exato. Mágico, né? É algo tão importante que eu acho que isso sim faz a motivação de um educador estar dentro de uma sala de aula, de um diretor fazer parte do corpo daquela escola. Acho que são histórias que a gente convive, são histórias das caixinhas dos outros, que a gente tem que ouvir e guardar. Acho que a ética começou lá na Caixa, com pessoas muito queridas, que até hoje eu tenho um carinho enorme, me levou ao meu ambiente de trabalho, depois dentro da escola, onde nós, querendo ou não, escutamos muitas questões familiares que são particulares. E isso eu sempre levei para mim, minha mãe sempre... era algo que, para mim, a ética é algo que tem que andar com cada um dos profissionais. A gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Ao ir para casa de algum amigo, se colocam situações
que são particulares. Isso é algo que eu nunca admiti. Me afastei de muitas pessoas nesse meio por ver essas questões sendo expostas, que não me agradava. E ali eu acho que meu caráter já estava formado, né? Ali eu já sabia, de fato, o que eu queria seguir ou não. E veio de encontro com a não possibilidade, talvez, de ter a minha tão sonhada maternidade. Ali eu dei todo o amor que eu podia para os meus alunos. Ali eu dei aula, eu comecei tão jovem no Sinodal com 19 anos, na escola particular aqui de Tramandaí. Antes de entrar ali, tive a possibilidade de dar aula em outras escolas do município, mas ali eu me consolidei. Ali eu pude conhecer pessoas que formaram a minha vida profissional até hoje. Tenho um carinho enorme por aquela escola, que eu entro, meu coração pulsa. E a gente De ficava, o Heitor era criança, assim, amor. pequenininho, a Ana deu aula para os meus afilhados, enfim, e nós ficávamos, ai, a Ana vai ser a Quase não prof, tem, a Ana, né? quase não, a Ana vai ser a prof, aí Sim. bem pertinho do Heitor entrar na escola, a Ana, assim, A Ana saiu. Que delícia. mas aí veio a professora Janice, que é Né? tão incrível quanto, né? Mas aí ficava naquela expectativa de ter a Ana, Sim. de ter a prof. Ana, e eles amam a muitas vezes Ana. os pais comentavam, as gurias até hoje, muitas eu tenho contato, inclusive agora tô tendo um contato maior. É muito gratificante mesmo ter esse amor tão genuíno. E aí, acho que o fato de eu ter dado tanto amor e ter recebido tanto amor, futuramente eu descobri nas constelações o porquê da não vinda da minha maternidade, da não possibilidade da minha maternidade. Porque o meu amor que eu tinha, ele já estava sendo suprido. Vale. Aí, então, veio meu noivado com o Thiago, veio meu casamento. Eu tive algumas possibilidades. E aí, então, eu optei pelo distanciamento da escola. Então, eu pedi para sair, seguir numa nova profissão, onde eu não tinha contato com crianças, tão rentosa financeiramente, e que me possibilitaria, então, ter uma vida realmente muito melhor. Mas faltava aquele amor. Ana, conta para nossa Faltava aquele audiência que carinho. nesse meio do caminho a Ana foi empreender e foi estudar uma área absolutamente diferente da educação, né? Era protética? Sim, exatamente. Fiz todo o curso de prótese dentária em Canoas, muitas vezes concomitante com as aulas que eu dava aqui, eram os finais de semana. Nessa época eu já cursava pedagogia também. Então, foi uma decisão de vida que não foi fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava desse distanciamento, porque talvez eu não teria a possibilidade. E, infelizmente, quem acredita, eu sou uma pessoa que realmente eu tenho uma fé muito grande. E aí, então, optei, né, por me distanciar e seguir na área da prótese dentária. Fui morar fora de Tramandaí, morei em Porto Alegre, depois em São Leopoldo. Trabalhei na área de prótese, consegui a oportunidade de dar aula no instituto onde eu me formei, em prótese dentária, e nesse meio tempo a Mabi chegou. Olha só, Olha. Ana, de forma natural? De forma natural. Olha só. Meu Então, algo que Deus. para mim foi dito que seria impossível, Os planos de Deus são nada é outros, impossível, né? Olha Então, só. ali realmente eu entendi, talvez, o que seria a troca, de amor. Sim. né? Eu precisei me distanciar de algo que me proporcionava uma alegria, me proporcionava uma satisfação de vida, que é a área da educação, e que de fato é o meu caminho. Hoje eu sei e tenho a certeza de que é o meu caminho. O momento em que eu estive longe, muitas vezes ia no salão da Bia e as mães contavam histórias tão maravilhosas. E E, tu ficava. e a gente vai refletindo, né? Certas situações, até que ponto o dinheiro é tão importante? Até que ponto achar que talvez uma outra profissão me possibilitaria ter algo financeiro tão maior. E aí as caixinhas foram se organizando,
fui compreendendo certas situações. Talvez se eu não tivesse ido e seguido uma nova profissão, não estaria aqui hoje empreendendo. Talvez não teria a bagagem de vida que eu tenho. Não sei se talvez estaria casada ainda. Então, são N questões que se tornam um ponto de interrogação. Mas que com o passar dos anos, com a vinda da Babi, que hoje basicamente é a minha razão de vida junto com o Santiago. Eu digo que a Babi foi a minha bênção de Deus e o Santiago foi o meu presente. Porque Coisa linda. até então eu achei que só teria um, Imagina. né? Para quem muitos Já foi dizem para mim, para milagre, né? para quem achava que só teria um, olha aí que amor intenso, né? Que se possibilitou. A Mabi, então, veio com uma alergia bem considerada, uma alergia grave, uma alergia alimentar muito intensa, onde tudo que eu comia reagia via leite materno. Onde tudo que nós tocávamos, ela reagia via pele. Então, aquilo me fez refletir e novamente procurar as constelações. Nas constelações apareceu muito um jaleco. Nas constelações apareceu muito crianças. E nada, nós não conseguimos chegar a uma identificação do que possivelmente seria. Hoje eu tenho plena certeza. Hoje tu entendeu, do que né? é. Hoje, aliás, alguns anos já, né? Mas eu digo hoje pela concretização. Então, de fato, o que seriam as crianças? Os atendimentos que hoje eu realizo. De fato, o que seria o jaleco que aparecia? A utilização da minha ferramenta, né, de trabalho. Trabalhar na terapia infantil é tão gratificante quanto trazer a vida, imagino eu. Porque muitas famílias que me procuram hoje não têm respostas para o dia de amanhã. Talvez o que eu passei com a Mabi, que é tão pequeno, perto das famílias que eu encontro, que vem dentro do espectro do autismo, que vem dentro de alguma deficiência global, eu digo que é um abismo de vida, né? É um abismo de possibilidades que muitas vezes eu não via à frente uma resposta, e aí eu consigo compreender essas famílias que chegam até mim, hoje procurando um auxílio para os seus filhos, procurando encontrar o propósito de vida deles, né? Porque no momento que uma família recebe a notícia de que o seu filho não vai ter uma vida como dos outros, é um luto que essa família passa. E então, tudo que eu passei com a Mabi me possibilitou compreender eles hoje, me possibilitou compreender o que é a inclusão ou simplesmente a exclusão, porque eu não podia muitas vezes levar a Mabi numa festinha de aniversário, porque no aniversário todos comem N coisas. Ninguém passa álcool gel para ir nos brinquedos, né? E a Mabi reagia a contato. Então ela veio com uma lista gigante do que ela não podia comer pelo fechamento de glote. Então, aquela indecisão muitas vezes do que dar para ela e podendo causar algo pior que pudesse ser a vida dela sendo colocada em risco, né? Isso diariamente me fazia refletir sobre o meu poder como mãe, a importância que estava sendo me dado, essa chance de maternar, né? De olhar para dentro de mim, de olhar para minha filha, de não refletir a ela tudo que eu passava, mas ao mesmo tempo a gente sabe que como mãe eles acabam sentindo, né? Na constelação depois eu fui compreendendo que até os 8 anos a criança é totalmente ligada à mãe, e aí ali eu fui me fortalecendo. A Mabi hoje tem 5 anos, faz 6 anos, em janeiro já vai ir para um primeiro ano, para uma escola dos grandes, né? Ela está extremamente feliz, mas a nossa entrada na educação infantil não foi fácil. Há pouco tempo atrás eu fui entregar o meu livro escrito para a diretora da escola e nós estávamos relembrando a entrada dela. Onde ela estava na minha frente, eu disse: "Tu aceita minha filha?" Porque ela não era obrigada a aceitar.
A Mabi, ela não podia comer o mesmo alimento. O micro-ondas, ao esquentar a mamadeira dela, aliás, ao esquentar o alimento dela, tinha que ser totalmente protegido, porque qualquer contato poderia vir a gerar Eu sei que é isso, meu neto alguma teve. coisa. Teve Então, leve. era a proteína do leite, o ovo ainda permanece, mas tá tão pequeno perto do que era. Era a trigo, era a carne vermelha, era feijão, era castanha de caju, E castanha até do Pará, descobrir o que a criança tem. e até chegar a esse momento. Nossa, nós sofremos isso com o meu Nós estávamos numa pandemia, neto. Bem, 2 na mesma época, né? exatamente. Vocês trocavam, às vezes, médicos, né? Muitas, foi uma divisão de águas na minha vida. Ali eu comecei realmente a me focar no estudo para que buscar legal. mais conhecimento ainda. Porque às vezes, né, Ana, as outras mães, assim, ai, frescura. Ai, pelo amor, Não, ai, tem aquela pior colega que não fresca é. lá do fulano. Sim. E não Pior é, que mas é não porque a é, gente não guria. tem esse É que é conhecimento, uma coisa né? muito. A gente, por exemplo, que meus filhos tomavam leite de tambo, chegava lá o leite, a gente estava e eu fervia, fazia uma farinha lá de mandioca, de milho, botava no Para leitinho. engrossar. Daí o Teodoro veio com alergia, esse guri chorava e a Fran não sabia o que era. Ela não podia comer nada, ela ficou um graveto. Que é parecido, só que tu é mais severa, né? É. Vocês conversar. E ele até hoje, tipo, vai numa pizzaria, queijo ele não pode comer. Então é sempre assim, sabe? Foi uma coisa muito nova. E no início a gente achava mesmo, mas será que é isso mesmo? Será que não essa é uma mãe cólica? nova que é só Isso. fresca nesse Ai, sentido? né, a mãe é... Ainda né, bem o que filho. tem pessoas que começam a estudar bastante, Sim. porque quando a gente era pequenininha, eu tô com 55 anos, as crianças que tinham qualquer problema, ou era chamado, posso falar, né, de retardado, de Uhum. louco, né? Não é verdade? Sim. E não sabiam o que a Sim. criança tinha. E agora tem eu dei uma olhada nas tuas coisas, lá tem tanta coisa que Tem. pode ajudar as mães, E imagina. hoje em Sim. dia, Hoje né, a Ana, informação- a legal. informação, A isso informação. explica muita coisa. Depois a Ana vai Muito. falar um pouquinho pra gente. A Aline também tem esse conhecimento, que tem uns diagnósticos de autismo agora, de pessoas da Depois de nossa adulto, idade, né? né, tardio, Tardio, porque as pessoas não tinham esse conhecimento, essa informação. É o debilóide, é o mangolão da turma. Não Mas tínhamos não acesso à não informação, tínhamos não esse tínhamos acesso acesso. à intervenção E assim precoce, como né? essas alergias, as pessoas intolerantes, é muito novo, porque antigamente as pessoas, tem dor de barriga, tem dor de barriga, tem dor de barriga. Ninguém sabia. Era só dor de barriga. Não se investigava Não se a tanto, né? investigava. Então, A gente tinha Exatamente. conhecimento, Não né? tinha. ou talvez não conhecimento, É. eram outras épocas, Outras né? épocas, mas eu vou Então- confessar um negócio agora meio bizarro, tá? Fiquei até com vergonha com essa fala da Ana e da Bia agora. O Por quê? Heitor nunca teve nada disso, assim, né? Não, eu digo graças a Deus, não, mas é uma coisa assim, ele não teve alergias, mas teve Uhum. doenças de todos, né? Como as crianças normais têm. Só que eu não queria dar refrigerante pra ele quando ele era pequenininho. Foi pra escolinha muito cedo, com 4 meses. E aí começou a caminhar cedo e pegava as coisas. E Ele alguém tinha deu. uns 10 meses, ele já caminhava, alguém deu um copinho de refri pra ele na escola. Mas como é que esse guri com 10 meses tomando Coca-Cola, gente? Não é saudável. A gente já tinha mudado essas chaves, né? Já, Não é saudável e tal. claro. Gente, não é possível. Na nossa época tava tudo certo, mas na Aham. escola fazerem isso. Aí eu cheguei no outro dia, Ana, e disse assim, ó, não levei ele no outro dia, levei um dia depois. Aí eu disse, gurias, vocês nem sabem, o guri ficou todo empipocado, tá assim, ó, quase morreu. E Eu não acho que era. deram um negócio pra ele, gás, deram alguma coisa de gás. Ele tomou refri. Foi isso, alérgico. Alérgico. Funcionou. Tem 11 anos, até hoje ele vai nos lugares, oi, tu quer um refri? Não, posso, alérgico. Eu traumatizei a criança. Mas foi a maneira que eu encontrei de não darem, porque só assim sim. eles respeitam, né? E levam a de fato, as sério. pessoas dão, porque Dão. nós íamos nos lugares com a Mabi e prontamente uma senhora, geralmente a pessoa com um pouco mais de idade, né? Não, uma bolachinha não faz mal. Gente, a era o que bolachinha é o pior. fazia E a criança mal, louca pra comer, tadinha, porque é uma criança. sabe, né? A É. Mabi hoje, ela tem uma alimentação maravilhosa. O Santiago, graças a Deus, veio sem nada de alergia, Menina, né? Não Benção. veio. Também nós fizemos, eu acabei fazendo
tendo alguns cuidados, né, que ainda estão em estudo, E deu antes certo. de 1 mês e pós 1 mês de nascimento, eu não ingeri nada alergênico. E realmente, de fato, ele não veio, Olha só. né? Não é nada comprovado, não existem Ué, mas é bom estudos estudar, que já comprovam, mas está em análise. Então, nós que legal. encontramos profissionais que nos ampararam muito, muito. O Thiago, muitas vezes, o Thiago tem uma vida um pouco mais corrida do que a minha. Muitas vezes, a ausência dele em casa, eu ficava sozinha, então eu fui procurando ter esse amparo de bons profissionais, porque se alguma coisa acontecesse, era a vida da minha filha que estava em risco, né? E ali eu digo, eu não sou nutricionista, não sou médica, mas tenho tanta informação que eu aprendi que muitas famílias hoje acabam me procurando. Porque tu é Sim, mãe! tu viveu ao vivo, né? né? O negócio. Olha Meu aí. filho tá sentindo, o que que tu acha, Ana? Gente, vocês não têm ideia de trocar Que bom. de trocar informações quanto a shampoo, quanto a Shampoo também, a ela... gente acha tão simples. Não, Olha, tem mas- todo um monte de química. Exato. Shampoos Parabéns, reconhecidos, tudo. shampoos com Sim. marcas consolidadas de anos, que são realmente consideravelmente caros, se a gente for verificar, são totalmente alergênicos. Então, Agora, isso que a Ana falou do bom profissional, do amparo, como isso faz a diferença, né? com Tu saber que tu tá certeza. sendo muito respaldado por profissionais de competência que tu confia, nossa. É muito Te Já dá uma vi- segurança, né? Sim, e já acompanhei Sim. casos em psicoterapia de pessoas com diagnóstico, olha, tu não vai mais caminhar, ou tu tem que fazer uma cirurgia Y super complexa e ir em outro e mudar totalmente o rumo. E a coisa se dá de maneira totalmente diferente. né? E te trazer soluções para a vida, né? Então, esse respaldo com profissionais, eu vou te dizer que é Mas- outra. Em todos os setores da nossa vida como Exato. empreendedores, né? A Bia falando lá dos cursos que ela faz. Ela fez um curso, pagou caríssimo, uma pessoa renomada, e não era bom. E aí, né? E aí teve um prejuízo, enfim. E hoje não, ela busca profissionais referência, porque tem uma coisa, né, Bia? Tu falando, eu tava me lembrando pra gente lançar aqui na nossa discussão. Essa pessoa que tu fez o curso era muito bom na internet, né? Se vendia muito bem. É que isso aí tá acontecendo muito. Muito. Quem O não... que tá acontecendo muito assim, ó, agora a gente teve lá nesse curso, eu e a Franciele, minha filha, para quem não conhece, a Franciele também ela colocou uma unidade do Bia Beauty em Capão da Canoa. Então ela também segue a mesma profissão, porque ela fez faculdade, trabalhou que nem a Ana em bancos, e chegou um ponto que ela viu que ela tinha muito talento para botar, e também porque ganhava mais e coisa e tal, e mais liberdade, e ela realmente é ótima e acabou indo para a área da beleza. Mas o que a gente estava conversando lá? O que a gente viu muito lá nesse curso, sabe? Teve uma hora que eu sentei numa e pensei assim, isso aqui não é mais para mim. Porque o que eu mais via era cabeleireiros assim com 20 e poucos anos, com aquele microfonezinho que tem agora, que é moda, Sim, aham. fazendo conteúdo. Eles não olharam nada, eles não estavam fazendo nada, eles só estavam fazendo conteúdo. Só pra internet. Então, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar nessa história da internet. A internet, para mim, ela tá sendo assim espetacular, porque eu sou uma pessoa curiosa, e eu não sou só curiosa no meu assunto. Eu sou meio louca, eu acho. Porque eu gosto do assunto dela, eu gosto do assunto, eu gosto teu. Entendeu? Se eu queria viver várias vidas para ter várias profissões. Vai Porque eu viver. sou curiosa. É. Eu sou curiosa. Então eu fiquei olhando eles e um rapaz que me chamou a atenção, que veio conversar com a gente. Eu perguntei para ele, tá? E daí nós começamos a conversar da minha época dos cabeleireiros, que são os ícones, que são os mestres reais. Ele não conhecia nenhum. Ele não conhecia nenhuma academia, ele nunca fez um curso e ele ganha uns 60 mil reais por mês fazendo cabelo. Ele aprendeu tudo no YouTube e ele faz vídeos espetaculares, tá? E dá uns flash lá na técnica e atende só meninas lindas, com uns cabelão bem lindo. Ele tem um perfil lindo no Instagram dele, sabe?
E aí que vem, até quando ele vai se sustentar esse tipo de cabeleireiro? De pessoas que acham que podem aprender. Claro que a gente pode, mas eu acredito assim, ó, eu até posso aprender uma técnica da minha área no YouTube, com certeza, mas eu já sei como foi feita lá atrás, porque todas as técnicas são repaginadas, eu sei o que fazer se der errado, eu sei refazer, porque eu tenho base. Tem Agora, se tu não base. tem uma base e tu acha que tu pode ir para a internet e aprender tudo e sair fazendo, Não, entendeu? Então, isso é a coisa que a gente está Não falando se sustenta, sobre né? também Não se ser sustenta, real na exatamente. tua profissão e no teu empreendedorismo. Tu ser uma pessoa que tu tá fundamentada no que tu tá fazendo, entendeu? Acho Porque que se passa tu não tiver credibilidade, né? isso, se tu não for fundamentada, tu até pode fazer um sucessinho, mas ele não vai não Vai se ser relâmpago, sustenta. né? Exato. E a questão da credibilidade, a Ana trouxe isso muito também para a área dela ali, que é essencial a área da Aline, da Ana. Não adianta, gente, ainda mais aqui na nossa região, que é uma região pequena, tu tá lidando ali com uma família, com casos que pode mudar toda a trajetória e a história de uma Nossa. família. Tu tem que ter a sensibilidade. A Ana é um dom, né, que ela já nasceu com ele, de se colocar, de ter empatia, de se colocar no lugar daquela família. Como é que tu vai compartilhar numa roda de conversa até mesmo na tua casa? Isso não é ético, não é profissional. Exato. E, na verdade, tu não tá sendo fiel a quem tá te procurando, É. porque o momento que eles sentam na tua frente, procuram, fazem o primeiro contato, eles estão confiando em ti. Eles estão colocando a vida deles. E Não é uma dor no joelho, não é uma né? dor É uma dor que na alma. E aí a gente não, vê é muito sério. a gente vê colegas de vocês também falando sobre terapia na internet, falando. Hoje a internet é uma coisa assim, né? É um palco, É uma né? terapia que agora tem lei, mas Falaste bem, é um É palco. um palco. Falaste Internet é um bem. palco. Mas né? aí tu vai, aí as pessoas, tu vai lá e tu compra aquilo, marca uma sessão de terapia, ou compra né, um tratamento, enfim, e aí depois não é. E aí as pessoas que não têm esse estudo, que não buscam esse aprimoramento contínuo, eles não se sustentam. Eu ouvi um mestre falou lá, quando eu falo mestre, é o mestre da minha área, tá? E eu gosto de tudo que é mestre, porque eu acho que eles têm um fundamento. Ele falou que a gente não nasce com dom. A gente tem talento. Só que o talento, ele tem que ser aprimorado com estudo. Porque essa história de dizer, não, eu tenho dom para ser cabeleireiro, nunca fez um curso. Não existe isso. Existe talento. Tu pode ser uma pessoa talentosa e a partir do teu talento tu ir estudar e saber o que tu tá fazendo. Porque até eu fazer o curso que eu fiz da Pivot Point de design de corte, eu não sabia por que eu cortava o cabelo botando pra cá, ou botando pra lá, ou botando pra lá, ou botando a 0 grau, ou a 80. Eu tô falando sério, mas isso faz tempo já que eu fiz o curso. Sim, não, já faz anos. Mas eu já cortava bem, mas era intuitivo. Sim. Agora, eu dou nome. Eles fazem aquilo assim, ó, só de balaca, então. Sabe o que que é? É que existem, assim, ó, o Senac é a melhor escola do Brasil quando a gente fala em ter um lastro para um cabeleireiro. Começar ali. Tá, Eles têm um lastro, por quê? Porque eles já vêm com um ensino baseado nessas academias, tá? Sim. É o melhor, com certeza. Depois tu pode fazer especializações, mas para tu iniciar, Mandar um beijo, aproveitar um beijo para as nossas parceiras do o Senac, a Senac Cassiane, é top, o diretora Senac aqui do é sério, Litoral. entendeu? Cássia, parceira nossa, tá no Melhores do Ano, vai vir aqui no nosso podcast. Um beijo, Cássia, pra ti, ó. Se Agora a Bia eu posso ser professora lá, hein? contrata, Bia. Se não tem o curso aqui, eu acho que Tramandaí não tem curso de cabeleireiro, Sempre tem boas Tem? professoras. Mas Vamos o que eu chamar a quero falar Bia. é assim, ó, que se tu não tiver o fundamento, não existe dom que venha a tempo. Eu posso ter um talento para pintura, por exemplo, mas eu tenho que fazer um curso para entender de como é que fala de se a pintura está saindo para fora. Aí eu não sei os termos. Tem que ter embasamentos. Embasamento. Né? Teóricos. Quando eu corto um cabelo agora, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o porquê que eu estou fazendo aquilo ali. Por o ângulo que eu estou usando, o que eu quero que aconteça quando aquele cabelo estiver seco. Isso é ter fundamentação no que tu está fazendo. Entendeu? Não é fazer por fazer. Só que tu trouxe uma coisa que eu acho que vai além de tudo isso, que é nobre, que é o reconhecimento, né? Quando tu diz que gastou ali 70 mil
porque deu erro naquilo que tu Uhum. mesma fez, eu pergunto pra vocês, gurias, quantos profissionais têm esse insight, essa consciência de refazer um trabalho mal feito? Sabe Não por quê? Não tem, olha Porque só. eu assim, ó, eu posso perder uma cliente porque me acha cara, porque me acha nojenta, chata, sei lá o quê, porque não gosta, porque eu sou muito direta, eu posso perder por tudo, mas eu não admito perder uma cliente porque o meu trabalho não ficou o que ela imaginou e o que eu imaginei. O que eu imaginei. E daí, quando eu vejo eu sinto o que ela tá sentindo, porque eu uso Mega. Desde que eu trabalho com Mega, Nem eu dá uso. pra dizer que tu usa Pois Mega. é, mas aí assim eu fico pensando, olha só, tu vai lá. Mega, Fernanda. Eu já tenho muito cabelo. Não, a Fernanda eu nem quero botar, porque eu tenho que botar 1 quilo. Eu gosto de sabe, ó. Eu tenho Vai 3 lá, fios vai de lá. Tinha que cortar o meu cabelo já. Como é que eu vou olhar para minha cliente, para tua sogra, tá? Que é minha cliente. Um beijo pra 25 anos, Josi. que Maravilhosa. sempre usa, coloca cabelo comigo. Ela vai chegar lá e dizer, Babi, olha só, eu não gostei dessa técnica. Eu não gostei, não me adaptei. E não vou escutar. Como é que eu não vou escutar ela e não vou entender que ela gastou um valor considerável para fazer aquele cabelo? Porque assim como tem pessoas que têm poder aquisitivo, que aquilo não vai fazer diferença, tem umas meninas que é o sonho da vida delas é ir lá e fazer alguma coisa e botar. E daí e eu vou dizer assim, não, tu fica com esse aí porque não deu certo, mas no próximo vai dar. Não, eu tirei eu sei o que eu passei. Eu tirei todos os cabelos, refiz todos, Que trabalheira, gastei fiquei imaginando. tudo de novo Nossa. e recoloquei. Nossa. E Isso é resiliência, né, Resiliência Bia? é o teu isso nome, aí, né? sabe o que é? É saber que eu sou uma cabeleireira que eu não sou uma cabeleireira de hoje. Eu quero que a minha cliente lembre de mim, assim, eu tenho uma lembrança assim, ai, foi tão bom o jeito que ela me atendeu e o meu cabelo ficou legal. E quando ela for no outro salão e alguém pentear aquele cabelo, dizer assim, que bonito esse trabalho. Porque é isso que é legal, entendeu? Não, o mais gratificante é quando alguém nos procura e diz, fulano Fulano te indicou, indicou. o teu trabalho é Acho que, maravilhoso. acho que a Isso não tem indicação é preço, né? sempre o melhor cartão de Nossa, visita. não, a indicação que a Não gente tem. possa Vocês prêmio, né? sabem, É. gurias, que eu trabalho com rede social hoje. Claro que o meu trabalho, a rede social é só uma consequência. Eu trabalho muito além disso, com estratégia, com assessoria de imprensa, com relacionamento, né? Eu gosto de fazer isso, de aproximar as pessoas, as empresas. Então é muito além de rede social e a gente precisa ter credibilidade para juntar essas pessoas. Mas quando eu falo assim, lá na rede social, que chega lá no final, assim, o que eu penso? Que a gente precisa ter credibilidade para falar do assunto, né? Que a gente precisa Ter chegar lá e segurança. ter segurança para falar sobre isso, Porque assim. senão tu não te sustenta. Tu não te sustenta. E aí eu vim de uma geração que eu sou jornalista, né? E eu sou de uma geração que a gente viu a internet nascer de escada, de madrugada lá. Tu é geração Z, tu tá com misturada. Porque tu é do babado aí, tu tá top. E eu tive que ir atrás e tive É. que estudar e não parei de estudar. E a gente tá sempre buscando. E aí chega num ponto que eu quero de novo trazer a Ana aí para o nosso assunto, que ela lançou um livro agora, que é coautora. Que aí a gente tá fazendo todo esse estudo e fazendo toda essa performance. E como mãe, como mulher. E aí a gente é mãe, né? E aí vem a culpa. Porque agora eu tenho um pré-adolescente, né? Que já tá ali entrando nas redes sociais e já tá... E aí vem, Ana, como é que a gente faz para conciliar tudo isso sem culpa, né? A carreira, a maternidade, ser mãe, ser mulher, ser filha, porque chega um momento da vida que a gente tem que voltar a ser filha para ser mãe dos nossos pais, né? Tu tem que dar ali uma assessoria que tem que Não termina acompanhar. nunca. Então é um ciclo, assim, que enquanto nós mulheres, todas nós que a gente vai vivenciando isso. E aí eu queria ver como é que tu colocou isso, do que fala, o teu livro fala sobre isso, sobre
esse dia a dia de mãe, sobre esses desafios, né? A Ana foi uma mãe atípica, porque não é do aspecto autista, mas não estava dentro, não. Imagina que desespero, a tristeza de uma mãe que nem se imaginou mãe, porque foi, né, ali, não vai poder ter filhos. Aí teve, a filha veio com uma intolerância. E aí o sonho da Ana levar nas festinhas, no circo, na praia, na pracinha, e aí... Comeu o primeiro churrasco do pai, não pôde. Então, algumas frustrações que tu traz isso, foram construídas, instaladas. Tu traz isso aqui no teu livro, Ana? Existe um jargão que a gente sempre diz que nasce uma mãe e nasce uma culpa. E de fato, e a culpa nos acompanha. Seja filho adulto, seja filho adolescente, e filho criança. Né? Voltando um pouquinho do assunto que tu colocaste da rede social, eu, enquanto mãe, enquanto profissional, eu tenho muita dificuldade com a rede social. Eu sou uma pessoa muito discreta mesmo. Tu é mesmo. E me colocar à frente de uma rede social é muito difícil. Eu tento sempre achar o equilíbrio entre a ética, até que ponto eu posso chegar nesse determinado assunto, de que eu vou me sentir bem, que eu não tô infringindo nenhuma regra, mas que também eu não tô indo além e possivelmente julgando ou vindo a ferir alguma família que vá ler, seja a minha postagem, seja escutar os meus vídeos. É complicado, a gente tem que achar um equilíbrio que não é difícil. Quando tu lida com a saúde junto com a educação e principalmente com vidas, existe um equilíbrio muito até denso. para tu dar exemplos, tu tem que cuidar para não expor, né? Eu não sei contigo, Nela, mas essa questão do atendimento, parece que tudo aquilo que a gente está falando está fazendo menção a alguém especial. Sim. E não é. E de fato, por exemplo, na minha clínica eu não utilizo de fotos dos pacientes. Existem profissionais que usam e eu acho maravilhoso. Eu não consigo, porque eu não me sinto bem em me expor. Tem famílias que não querem que seus filhos sejam expostos. Que estão num momento de vulnerabilidade, né? E muitas vezes eu não atendo só crianças que são atípicas, né? Atendo crianças que também estão dentro da normalidade, que são típicas, né? Mas que estão com dificuldades naquele momento de aprendizagem ou que estão passando por um processo. O Heitor faz terapia. Da terapia, né? Então, é algo que eu não gosto de expor. Ana Clara. Existem profissionais que gostam. Mas eu acho maravilhoso, que tá certo nesse sentido. Né? Então, é uma construção. Tu sabe porque tem pais que meio que também querem deixar meio assim, acobertado. É muito complicado. Existem famílias que praticamente já diagnosticaram seus filhos em casa através da rede social, do que tem de acesso, porque em determinado ponto a informação é excelente, mas em outro ponto não. Então, a informação sem conhecimento muitas vezes pode vir a rotular ou... É isso que eu falei sobre ou adoecer uma família. Né? E o volume de informações atrapalha, né? É muita coisa. É Precisa difícil filtrar. E para um leigo que não tem conhecimento, não conhece a nomenclatura, é muito difícil compreender se aquilo realmente se encaixa. E aí, perigoso, né? Muito perigoso, porque muitas vezes vem famílias... O doutor Google ali, o doutor TikTok, né? E aí? Aí tudo eu boto no Google para saber, gente. Eu tenho, por exemplo, famílias que os filhos têm 3, 4 anos, mas que lá com 1 aninho e pouco, eles já tinham algumas estereotipias, então eu acho que ele tem autismo. E eu, calma, pessoal, calma. Vocês estão abertos a entender que talvez ele também não tenha? Porque é necessário a família também estar preparada para isso. Assim como a família vai aos poucos se preparar para que, se a criança venha a ter algo, precise haver o luto, né? Aquele momento que a família passa. Também, uma construção de uma nova fase. E se a família, de fato, não possui aquela criança atípica? Também que ela só é mal educada mesmo. Vamos falar português. Estamos aqui para isso. Mãezinha, alecrim dourado. O alecrim dourado só é mal educado. São situações delicadas, né? São vidas que a gente lida diariamente. Vocês já viram que eu não podia atuar na profissão de vocês. Né? Vocês já viram que cada um tem o seu talento. Eu caminho na rede social, mas aos poucos eu estou me familiarizando, né? Então, muitas pessoas eu escuto, às vezes na porta da escolinha, às vezes
nos ambientes que a gente convive, legal, tô gostando das postagens, tô eu gostando tô dos olhando, vídeos. sim. Eu tô adorando. Eu digo, ai, Porque é fico necessário, feliz em sabe por saber. quê, Ana? Mas eu acho que tu tá Porque é fazendo aquilo, legal. ó, tu encontrou o equilíbrio, e assim, eu brigava muito com a Aline quando a gente começou com algumas parcerias, porque eu queria apresentar ela para algumas empresas, e ela não tinha um portfólio lá no Instagram, e isso as empresas vinham Sou até como mim tu, né? e Me diziam escondo, assim, ó, bastidor, tá, mas total. o que ela faz? Qual é o trabalho dela? Então a rede social serve para Não, isso, pra isso pra é propagar ótimo. as coisas É boas ótimo. que vocês fazem, porque se nós, que temos esse conhecimento, que temos esse embasamento, que buscamos cada vez mais qualificação, se a gente não fizer, os outros vão lá fazer. Isso que eu ia dizer. Se você, E às vezes uns que não tem. isso que eu ia dizer, eu trabalho com isso, mas se vocês olharem a minha rede social, ela é basicamente, não tem nada. E aí, quem é que chega a mim só por indicação, que é a melhor coisa do mundo. É a entendeu? melhor, mas é Já- legal já- até essa indicação depois querer olhar Olhar. e Isso. ter alguma Porque daí a coisa, pessoa tá falando, sabe? é a Fernanda. Tá, mas É. a Fernanda da onde? Aí entra lá no Instagram, tem uma postagem, o Heitor tava grávida, eu acho, ainda a última. E aí, né, então o que isso. me fez refletir muito essa questão da rede social foi quando eu precisei. Eu busquei através da rede social bons profissionais, busquei soluções. Claro, sempre procurei profissionais já reconhecidos no mercado, que já tivessem uma carreira já consolidada. Mas aí eu comecei a analisar, gente, eu fui essa bom, mãe. né, tu ir lá e Eu fui ver essa mãe que o conhecia currículo, um pouquinho do profissional até agendar um horário. Conheci via rede social. E aí aquilo foi me calejando, agora eu já tô me acostumando, claro. até que chegou o maternar. A oportunidade de ser legal. coautora do livro. Outro filho, então, Ana. Outro filho, Que lindo. né? É algo que é muito satisfatório para mim. Não sou a autora sozinha, tem mais algumas colegas também da área da saúde e educação que contribuíram para esse surgimento do livro. Então, o livro ele traz questões relacionadas ao maternar, à culpa, traz questões da mãe solo, traz questões da mãe atípica, traz questões da mãe que precisou se reinventar profissionalmente, porque a maternidade nos faz alguém melhor, nos faz para que a gente consiga refletir o que nós fomos e quem está surgindo. Porque o momento que nasce um filho, nasce uma pessoa nova. Por mais que tenhamos os princípios, por mais que tenhamos a nossa base, a maternidade nos faz mudar realmente. Nós nos tornamos leoas diárias pelos nossos filhos. E a E se faz maternidade necessário, faz a gente mudar, falo também pela Bia agora, repensar até o teu próprio casamento, né? E aí tu tem uma expectativa. Eu fui casada há muitos anos sem ter filho, e aí quando nasceu meu filho eu fiquei pensando, mas não era isso que eu idealizava como família, né? E aí a gente se reinventa e passa a ser, por mais que meu filho tenha pai, tenha convívio e tudo certo, mas em algum momento tu vai ser a mãe solo daquela criança. Porque vai estar só tu e ele. E aí tu tem que se reinventar todos os dias. E tu tem que trabalhar pelo teu filho, porque não é mais só... Gente, eu sozinha já tava com mochila nas costas desse mundo afora. Mas tu tem que se reinventar. A rotina muda, né? Muda totalmente. E a Aline, ela é uma mãe atípica também. Também Não. sou. Eu, na verdade, também não posso ter filhos. Descobri isso bem jovem. E parece que bloqueou aquele desejo da maternidade, sabe? Quando tu tem algo em ti que aquilo bloqueia e parece que eu me voltei para outras coisas da minha vida e lacrei. Só que conheci o meu marido, que tinha 2 filhos e a guarda dessas crianças. Ai, que bom. E daí eu virei mãe por tabela. Mãe de coração. Mãe de coração. Mãe de coração. Hoje eles já são Né? adolescentes, né? Na época um tinha 5, outro tinha 3. Nossa, Hoje então eles tu já foi estão mãe, adolescentes. né? Sim. Mãe, mas já 3 aninhos, gente. E- Nossa, que legal. Nossa, e hoje, assim, eu não me imagino sem eles. Assim, minha vida mudou muito. Eu mudei, né? Eu me aprendi mãe, aprendi a maternar. E a vida muda, gente. Muda, os interesses mudam, a tua rotina muda. O teu pensamento muda, não é mais tu, é o mercado, é o que tá faltando, é o bolo para amanhã, de manhã. E assim vai, né? E é tu ser o assim a exemplo, maternidade. né? Tu ser a inspiração de uma pessoa que tá ali dentro da tua casa. Porque a gente é inspiração pra muitas pessoas e a gente nem se dá conta disso, assim. Que nós realmente somos inspiração pra muitas pessoas. Mas teu primeiro fã tá ali. E aí tu tem que ser uma pessoa melhor, tu tem que dar o exemplo, tu tem que
ter algo de verdade dentro da tua casa, né? Tu tem que passar valores, então para quem tu tem que ser a primeira inspiração é dentro da tua casa para os teus filhos. E isso, Aline, todas nós, aqui a Bia já é avó hoje, mas todas nós temos esse maternar presente todos os dias, com as suas culpas, com os seus desafios. E vocês que trabalham nessa parte clínica também, vocês não recebem só aquela criança e aquela mãe, vocês recebem uma família. Uma família. Exato. É uma Exatamente. história, né? É uma história de vida que a carga. gente tem que respeitar, tem que acolher e não fazer parte da nossa, porque há um certo distanciamento clínico. Como é que vocês mas, conseguem? querendo ou não, a gente se insere. Eu não atendo mais É. criança faz bastante tempo, né? Eu voltei muito para a área clínica adulto e organizacional. Mas quando eu atendia criança, eu não via isso, atendo a criança. Eu atendo a família. Sim, às vezes Porque a mais a criança família. é um reflexo de tudo aquilo que ela vive com seus familiares, com os pais, com a sua história. E aí, né? Vamos passar para... E aí, Ana? E aí vem o maternar nosso profissional, o maternar das famílias que a gente está atendendo, o maternar da professora em sala de aula. Que seria o ideal. Né? Então, são muitos maternars que a gente acaba compartilhando dentro de uma sessão e dentro de um convívio. No livro, eu trago um pouquinho sobre o que é a terapia ABA, que é uma terapia muito antiga, fora do nosso país. Ela tem mais de 30, 50 anos. No Brasil já existe também há mais de 30 anos, mas ainda não é conhecida de todos. É uma terapia voltada para análise do comportamento. Existem estudos que ela é consideravelmente importante na vida das crianças atípicas, porque a parte comportamental do atípico é muito prejudicada, é necessário uma intervenção, né, diária, para que essa pessoa, para que essa criança consiga ter as atividades de vida diária não tão comprometidas. Então, a terapia ABA proporciona, né, toda essa vivência, toda essa vida trazida para as famílias, trazida para as crianças. Então, aqui eu coloco um pouquinho de informação do que é essa terapia, do que ela é embasada, um pouquinho para que a família que já tem uma criança atípica consiga utilizar alguns exercícios que pode ser realizado em casa, porque esse tipo de terapia ela é em conjunto com a família. O analista do comportamento, ele vai trabalhar com a criança na parte clínica, em consultório, porém na escola e em casa se faz necessário também. Então, hoje, a criança atípica, por direito, ela precisa ter alguém o acompanhando na escola regular, mas em casa, quem tem? É a família. Então, eu realizo muito a orientação parental. Muitas vezes, as mães são as atendentes terapêuticas em casa, né? E eu acho isso importantíssimo, onde a gente tem a troca familiar, a troca com a escola. E aí o maternar, por isso que eu sempre gosto de colocar, que o maternar não é só para dentro da família, é para dentro da escola também. E não é um maternar de ser a mãe da criança, não. É ter um olhar, é ter um cuidado, é ter um amparo. É sermos seres com empatia com o outro. Porque é tão ruim a gente ser excluído, nós, já adultos. Nossa, imagina uma imagina criança. Nossa. Entrar numa sala e escutar, ai, lá vem o fulaninho de novo. Por que não ficou em casa? Não, né, gente? Isso dói tanto numa criança que ela leva para a vida. Então, certas rejeições, aquela criança que é agressiva, que não quer frequentar a escola, mas simplesmente o aluno foi lá e saiu puxando o cabelo do coleguinha. Tá, mas o que fez ele... O que fez ele chegar até esse ponto? Qual foi o estresse que aconteceu? Não só naquele dia, mas nos outros dias. Foi involuntário? Não foi involuntário? Então, é uma investigação que a gente precisa realizar. E como é importante, né, Ana, quebrar essa questão só do consultório, porque muitas famílias acreditam que, que vai lá, leva levar lá na psicopedagoga ou na E tá psicóloga tudo resolvido.
E terei é com a ela. solução. E não funciona. Amanhã, não, e tem que ser a assim curto funciona. prazo ainda, né? Então, aí temos o preparo estilo miojo, né? Que tem que ser a 3 intervenção em 3 minutinhos, minutos. deu. E está pronto. Não, gente, é constância, é intensidade. E todos os envolvidos, né? A criança Todo o contexto familiar, está em várias escolar. áreas, não é só em casa, né? É a família, né? São os amigos, é a rua, a escola. Então, se não tivesse envolvimento, eu não acredito no tratamento. Também. Não. E não tem Não como nós funciona. termos êxito, não tem como funcionar. Sozinho ninguém consegue nada. Em conjunto, todos vamos mais longe. Assim é na terapia, assim é na parte empresarial, assim é no ramo imobiliário, assim é no ramo de turismo, na nossa cidade. Não adianta somente um fazer. Todos precisamos fazer ter a parte, cadeia onde cada um vai exercer a sua A função. sua responsabilidade, né? É isso que nós Com estamos responsabilidade. aqui hoje, aqui nesse podcast, que é o Melhores Empresários, mas a gente poderia mudar o nome para Melhores Pessoas, pessoas que são inspiração, pessoas que são referência. Gente, a mulherada fala demais, hein? A gente tá aqui, ó, Mais uma hora esse num podcast. bate-papo que daria, assim, ó, muito, muito tempo para você que tá em casa. Muito, muito obrigado por estar aqui conosco. Manda pros amigos, compartilha, segue as redes sociais das nossas convidadas, siga lá Litoral na Rede, Agência Comunica, Fê Menezes Comunica. Meninas, a gente já tá chegando no bloco final do nosso podcast, a gente tem assunto, assim, ó, pra muito, muito tempo, mas teremos outras oportunidades. Eu acho que a partir do próximo nível dos nossos encontros, a gente vai ter um programa. Eu adoro essa troca, assim. Mas a gente tem que ter um programa também para cada convidado, pra gente poder conhecer um pouco melhor e mais a fundo a história de cada um, né? Deu vontade de ir conhecer além, um pouquinho assim, Não né? dá vontade de sair daqui. É um programa emocionante que a gente, É. enquanto mulher, se emociona. Muito gostoso mesmo. Muito divertido. E aí a gente sempre tem cada programa que a gente faz, a gente tem uma dinâmica diferente. E ela é uma dinâmica que nunca é pensada com antecedência, porque vocês me conhecem, a gente tem que sentir como é que flui o programa, como é que... Então, assim, o que eu pensei, né, escutando as histórias de vocês, que são mulheres que realmente... nós somos de diferentes gerações, mas todas temos caixinhas, temos histórias, a gente tem cada uma bagagem que nos trouxe até aqui, sempre com o mesmo objetivo de ser pessoas melhores, para podermos ser mães melhores, profissionais melhores, filhas, esposas melhores, amigas melhores. Então eu queria que nesse momento... Vai ser rápido essa nossa dinâmica. Tu que é a rainha das dinâmicas, mas hoje vai ser comigo. Que eu vou te Mas pegar de surpresa também. Opa! Que Tá vocês aprendendo pensassem numa mulher, rapidamente, numa mulher que inspirou vocês na vida, assim. Pode ser qualquer mulher, mas que vocês têm que conhecer essa mulher. E aí eu quero que vocês mandem uma mensagem para essa mulher que inspirou vocês. Ela pode não estar mais aqui, ela já pode, né? Depois a gente nem falou, né, de constelações, vamos falar rapidinho, porque isso é um assunto, assim, a gente tem que ter um programa só para falar de constelações. Mas nesse momento eu queria que vocês pensassem, Aline, pensa numa mulher que te inspirou a ser uma mulher, uma profissional, uma pessoa melhor, e passa uma mensagem aí para ela. A minha mãe, Ana Luísa. Eu acho que tudo aquilo que eu tenho de valores, de caráter, de crença, veio dela. É uma pessoa inspiradora, simples. Nós somos de família muito humilde, foi tudo muito difícil lá em casa. E hoje estamos aí todos fortes, lindos, querendo ser pessoas profissionais, mães melhores. Então eu devo a ela a minha gratidão. Aí, ó. Ai, que linda. A tua mãe é viva ainda? É viva, muito manda um viva. Se beijo. aposentou faz 2 anos. Agora tá em casa e vai ouvir nosso programa. Espero, né? Por favor. Ana. A minha, com certeza, é minha mãe também. Minha mãe é minha experiência de vida, minha experiência como mãe, como profissional, como ser humano, porque acho que de nada dessa vida a gente leva sozinho. E quando a gente tem, acho que gratidão por quem nos deu a vida, por quem nos proporcionou tudo que tinha de melhor para aquele momento, acho que é o melhor presente que a gente pode ganhar. A vida que a mãe pode nos dar. Olha que lindo. Beijo pra minha. Bom, a minha eu quero dizer pra ela, olha aqui onde que eu tô, mãe. Olha só. A minha mãe, faz 2 anos que ela me deixou. Mas
Ela tá sempre comigo. E a minha mãe, com certeza, foi a pessoa que acreditou sempre em mim e que tudo que eu fiz foi com a ajuda dela. Inclusive, quando eu tive que me separar dos pais dos meus filhos, que não foi fácil, porque eu casei muito jovem, né? E na minha família era uma coisa assim inadmissível a separação. O casamento era para a vida toda. E eu também, quando casei, achei que era para a vida toda, né? Eu casei apaixonada e querendo ter 2 filhinhos, eu tive tudo como eu queria. Não me arrependo de absolutamente nada na minha vida, de ter tido filho cedo, de ter casado cedo. E porque o casamento não deu certo, e eu um dia cheguei para minha mãe e falei para ela, mãe, eu não vou poder ficar casada. Tô louca de vergonha porque o pai gastou uma fortuna que nem tinha. Nem devia ser tanta fortuna, mas para mim era para fazer uma festa de casamento e eu não vou ficar casada porque eu não me vejo casada com esse homem, ele não é o quem eu pensava e eu quero outras coisas. E a minha mãe disse, mas com certeza, tu tem que fazer isso. E me apoiou sempre. Foi com quem eu aprendi tudo de verdade. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa, mas a minha mãe é muito diferenciada. A nossa relação sempre foi muito maravilhosa. E a gente, na época difícil, eu me lembro que a gente ficava até 4 horas da manhã. Era eu, ela e uma outra irmã. Então a gente fazia blusão de tricô, que agora, olha aí, mãe, se a senhora tivesse aí, nós ia abrir aquela nossa boutique de crochê, porque agora tudo é moda crochê e tricô. Eu faço as coisas que ela me ensinou e vou pro salão e as pessoas, nossa, que coisa linda, quem é que fez? E eu digo, foi eu. Eu tenho várias roupas que eu faço e quando eu tô lá sentada fazendo tricô e crochê, eu fico só pensando nela. O quanto ela foi uma mulher espetacular, com 8 filhos, com uma vida muito difícil e sempre trabalhando e ensinando a gente a ser empreendedora, sabe? Ela sempre dizia, não, vocês têm que fazer coisa para vender e não receber salário. Vocês têm que fazer o salário de vocês. Uma mulher que estudou pouco, mas na época dela também, ela foi uma revolucionária, porque ela estudava por correspondência já. Olha só. Instituto Brasileiro, lembram? Ela tinha a carteirinha. Ela estudou mais do que eu, entendeu? Depois eu estudei menos que ela. Mas a minha mãe é assim, ó, quero mandar tanta energia para ela, que ela descanse, assim, que ela só descanse em paz. Beijo, dona Alice. Olha aí, olha quantas histórias emocionantes. E é para isso que a gente está aqui, para compartilhar com vocês que nós temos vidas reais como a sua. E você que está em casa pode se inspirar a ser um empresário, uma empreendedora, ter sucesso no que faz, porque aqui todo mundo que está aqui nessa mesa, que passa por aqui, tem uma única coisa em comum. Tem credibilidade porque ama o que faz, trabalha com seriedade, trabalha com honestidade. Então, é isso que fica a nossa dica, né, meninas? Se a gente puder dar um conselho para vocês, inspirar de alguma forma, se dediquem, estudem, coloquem amor no que vocês façam. Eu quero saber redes sociais agora. Agora vamos fazer, ó. A gente falou de redes sociais, que é para você se desmercatizar. Desmarketize, assim, né? Que agora tá na moda, desmarketizar. Mas a gente precisa falar do nosso produto, do nosso comércio, do nosso negócio, porque é isso que nos move também. É uma energia vital, né, Aline? Ou profissional. A conexão. É se mostrar no sentido de eu sou. Né? A propriedade que a gente tem sobre si mesmo. Então, rede social tem que estar a nosso favor, né? Aline, começa por ti, então, redes sociais. Psicóloga Aline Rossoni, em parceria também com Fernanda, e muitos treinamentos e cursos aí. Esperamos todos vocês, né, Fernanda? As novidades, é isso aí. Treinamento em company agora, né? Nós estamos lançando. Segunda edição do Lideranças, que vai acontecer em julho, acredito, né? Isso aí. Então, já temos pessoas esperando aí. Vocês também, meninas, vamos desenvolver ainda mais essas lideranças de vocês aí. As potencialidades. Com certeza. Ana, rede social. Então, eu tenho 2. Tenho a profissional da clínica, que em Tramandaí, localizada no edifício Atlântico, sala 305. Por favor, vão me visitar. Tá linda. Aceito o convite. Né? Vou marcar um café.
Rede social clínica.verdeselva, @clínica.verdeselva, e tenho a minha profissional, neuropsicopedagoga.Ana Clara. Então, Ana Verdeselva, me sigam, olhem bastante conteúdo interessante que tem lá, mas eu gosto do presencial, eu gosto que vão me visitar pessoalmente. Acho que a tecnologia é nossa aliada, mas nada como presencial. O olho Nada no como olho, o ao né, vivo e Ana? o olho no olho. Dona Olinda, que foi Olinda, sempre será, Sempre mas será. agora é É. nossa Bia Paz, famosíssima. Ai, que honra que eu tô sendo tão badulada aqui. É que tu Mas merece. assim, ai, muito Merece. obrigada. O meu salão, ele fica na rua Otto Alfredo Miller, ali na travessinha do Banrisul, perto da Renner. A minha rede social é @BiaBeautyHairDesigner. E a gente tem também uma unidade em Capão, não vamos esquecer de falar que é da minha filha, que fica na rua Cepé. Rua Cepé 22, sala 1. Eu quero deixar uma mensagem final, se der para deixar. Eu quero dizer o seguinte, que a gente, quando vai empreender, a gente tem que fazer o que a gente domina em primeiro lugar, porque eu já pensei várias vezes em montar outro tipo de negócio, mas aí eu fico pensando assim, mas eu não sei fazer isso, eu vou levar mais 20 anos para aprender a fazer isso. Então eu vou continuar no que eu já faço, vou continuar cada vez tentando fazer melhor, e eu tenho alguns projetos por aí, mas aí isso depois vem mais adiante. E dizer que tudo é possível se a gente trabalhar realmente com honestidade, não deixar nada obscuro e nem vender gato por lebre. Vocês estão todas convidadas a ir lá. Quem tá com pouco cabelo, vamos botar mais cabelo. Quem quiser cortar, a gente corta. Quem quiser colorir, a gente colore. E dizer que são todas bem-vindas. Vamos agendar um horário. Espumante, gente. Eu vou lá. Lá a gente tem uma fotinho Polaroid na saída para vocês levar de lembrança. Eu disse para as gurias guardarem esse santinho, que daí depois, quando eu me lançar a vereadora, elas já têm. Brincadeiras à parte, mas vocês estão todas convidadas, seguem lá meu trabalho. Espero que gostem. Muito obrigada. Com certeza. Para você que nos acompanhou até aqui, nossa gratidão. Hoje realmente foi um programa emocionante. Cada novo episódio são pessoas realmente inspiradoras, mas hoje foi de mulher para mulher, foi um papo sobre maternidade, sobre trajetória de mulheres tão importantes para nossa região, que realmente contribuem para o nosso desenvolvimento. O profissionalismo delas faz do nosso litoral maior. Realmente elas fazem a diferença porque são referência. Então o Litoral Norte tem sim muita gente competente aqui. Para você que nos acompanhou, muito, muito obrigada. Siga nossas redes sociais e esperamos vocês no próximo episódio do podcast Melhores Empresários. Até mais!